Outro dia, na própria internet, assisti um programa de auditório gravado em 1990. Eram líderes religiosos, vários segmentos, grande maioria deles evangélicos, as tais igrejas eletrônicas. Tinha católico, tinha espiritualistas e tinha um ateu famoso na época. Todos eles, todos os religiosos, puxavam a sardinha para o seu prato. Procuravam... Bom, inicialmente o programa dizia respeito aos caminhos da religiosidade no Brasil. Porém, o que menos se viu foi os caminhos para a religiosidade. Eu vi mais descaminhos. Normalmente as religiões, estas eletrônicas, ao invés de mostrarem o que o seu segmento faz de bom para as pessoas, quando de uma reunião de vários pastores, ao invés deles mostrarem o que a sua religião, o seu segmento faz de bom para o povo, eles criticam a religião alheia, criticam os pastores alheios mesmo, suavemente, claro. Agora, os católicos espiritualistas, religiões orientais, criticam veementemente. Isso é uma coisa muito louca. Ao invés de falarem bem de si, falam mal dos outros. Ou seja, a melhor defesa é o ataque. Na religião não vejo nada disso. É um absurdo, achei um absurdo tudo isso. Porém, eram todos religiosos, todos liam a Bíblia, todos seguiam os mandamentos. Jesus era o mestre, Deus, o Criador e por aí. Porém, as palavras mais coerentes, mais inteligentes sobre religião sairão da boca de um ateu. Um ateu não tinha responsabilidade nenhuma com nenhuma religião, mas respeitava todas elas. Aliás, respeitava as religiões, mas os representantes que estavam lá, até eu não conseguiria respeitar. Era um absurdo de criticar o mundo todo, só o mundo em que eu estou, só o Deus que eu pratico. Como se Deus existisse só naquela religião, como se o Deus que eu pratico é o melhor, é o verdadeiro. E se alguém duvidasse de alguma coisa, todos cairiam verbalmente, o massacrariam verbalmente. Eu achei aquilo uma coisa muito louca, muito absurda. No entanto, aquele ateu falou coisas boas, falou coisas sérias, coisas inteligentes. Gostei do programa por esse ponto. Aliás, eu penso o seguinte: ateu não acredita em Deus, não acredita que Deus existe porque não acredita em Deus. Porém, tem muito ateu, que eu conheci alguns, tem muito ateu que ama o próximo muito mais do que aqueles fervorosos pregadores que não amam o próximo se o próximo não forem do seu segmento religioso. Não idolatram Deus se ele está sendo cultuado em outra religião. Eles não levam em conta, não acreditam, não botam nenhuma verdade em que Deus é um só, que Deus é uno. Houve a criação do mundo e todos nós somos iguais perante Deus. Porém, para eles, a boca pequena, não verbalizam isso de maneira alguma, eles acreditam que somos todos iguais perante Deus,
se forem todos da mesma igreja. Porém, se alguém de outra religião vem para a religião deles, este abandonou o culto ao demônio. Não importa que religião foi, abandonou o culto ao demônio e está agora querendo adorar a Deus. No entanto, se deixa a religião em que estão, procuram uma outra religião, eletrônica, evangélica, se procuram uma outra religião, principalmente espiritualista, aí estão abandonando Deus e cultuando o demônio. Tem tanta mentira nestas igrejas que colocam a Bíblia como um caixa 2, que encontram trechos bíblicos, mas só 2 ou 3 palavras que usam, porque aquelas 2, 3 palavras dizem o que eles querem que as pessoas entendam. Certa vez eu vi uma dessas igrejas eletrônicas. Essa igreja estava distribuindo um óleo ungido. Um óleo ungido, dava vários ingredientes desse óleo ungido e as pessoas que fossem lá iam ser abençoadas na testa com esse óleo ungido. E mostrava na TV. Aquele que vier será ungido, passagem bíblica, e deu o versículo, o livro, o versículo. Deu as informações, eu fui atrás ver se é verdade aquele óleo. Sim, era verdade aquele óleo, era verdade tudo o que estava dizendo. Porém, a passagem bíblica que falava deste óleo, falava também, seria um traje para que Moisés usasse. Um traje ritualístico em que existiriam velas a serem acesas. Na época não eram velas, eram lamparinas, mas deveriam ser usados lamparinas. Havia até sacrifício de animais nesta passagem bíblica. Claro, o sacrifício de animais naquela época tinha outra conotação, não é nada do que podemos ver hoje. Mas eles usaram simplesmente aquilo que interessava, aquelas 2, 3 palavras daquele versículo. E o restante deixaram de fora. Ou seja, aquilo que eles condenam constava do mesmo versículo daquilo que eles estavam querendo que os seus seguidores usassem. Então, essas religiões leem a Bíblia e fazem da Bíblia o que querem. É um caixa 2. Isso entristece muito, isso desvaloriza a Bíblia. Para os outros que às vezes precisam de um pensamento, precisam de uma orientação e não vão ler a Bíblia, porque essa Bíblia está difamada além da conta por todo esse pessoal. Me chateia muito esse tipo de coisa. Surgem religiões. Quantas tem hoje? Dezenas, centenas, milhares de religiões. Cada garagem é uma igreja. Não criticando o espaço de maneira alguma, mas cada pessoa que julga estar entendendo da Bíblia, estar conseguindo traduzir à sua moda a Bíblia, se sente no poder de fundar uma igreja e trazer seguidores e criticar as outras religiões. Quantas e quantas vezes entrei em igrejas católicas mesmo, evangélicas, muitas vezes ouvindo falar, criticando as outras religiões, os outros segmentos religiosos. Não respeitam aqueles que de bom coração, necessitados, procuram aquela tal casa que eles estão criticando, não respeitam, descem ao pau, falam mal. E aqueles que vão lá e conseguem um agrado de Deus, um milagre, que eles acham ser um milagre, que lhes foi
for agraciado por um bem, é criticado, é tido como demônio. Infelizmente, as igrejas, a religião em si está muito deturpada. As religiões são perfeitas, são ótimas, são verdadeiras, porém, os administradores, em geral, não merecem nenhum crédito. Infelizmente, frequente uma igreja, frequente a igreja que você está, não importa a religião que seja frequente. Porém, aquele que está na frente, falando, ouça o que ele está falando e só aceitem depois de refletir muito sobre o que foi dito, só depois de perceber seu corpo interior, seu corpo espiritual, seu coração se sentir bem com aquelas palavras. Se houver alguma dúvida, não absorva, não aceite, procura uma verdade. O nosso coração, nosso interior, nosso íntimo, nossa sabedoria individual sabe o que é certo e o que é errado. Não ouça qualquer um, ou melhor, ouça, mas reflita sobre o que ele disse e só aceite ser uma verdade depois de muito pensar, depois de muito analisar. E se o seu órgão das emoções aceitar?